primeiro Connect Cash. Mas vamos com a animação, né? Porque a gente somos jovens, né? Deixa eu mexer um pouco aqui, vai dar tudo certo, irmãos. Salve, salve, JNI Conectados! Aê, aí sim. Então agora vamos apresentar para vocês o nosso primeiro Connect Cast, o podcast da JNI Conectados. Pessoal, não nota não que a gente está meio nervoso, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E primeiramente, antes de mais nada, antes de tudo, né? Cadê? Pode ser. Isso. Vamos chamar os nossos convidados, né? Então, está aqui hoje para compartilhar conosco um pouco de sua experiência, um pouco da sua inteligência, que é muito mais que a minha, hein, irmãos? Isso. Olha que bênção. Porque hoje nós vamos continuar falando um pouco acerca do perdão. Eu gostaria de convidar o pastor Vavá Ribeiro para você chegar até a nossa mesa aqui. E o pastor... Pode ficar à vontade, meu irmão. E o pastor que quase ninguém conhece, que é o Rafael Safra, né, galera? Cadê as irmãs da mídia? Você, chega aí, rapidão. Corre, irmã. Quem está na mídia tem que trabalhar bastante. Vai logo. Legal aqui, pessoal. Ó, e para iniciar, né? Vou falar para a galera aí, dar um salve para vocês conhecer melhor. Pastor Vavá, dá um salve para a galera aí. Fica à vontade, meu irmão. Se ele que está apresentando está nervoso, imagina eu. Isso aqui eu tô... Mas eu quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sou o Vavá. Imagino que você deve estar perguntando, será que é o nome dele? Não, não é meu nome. Mas desde os 7 anos de idade colocaram esse apelido de Vavá. Eu fui registrado com o nome de Wagner. Minha mãe colocou o nome de Wagner. Mas já tem 26 anos que me chamam por este apelido. Então, se você somar, não sou tão novo quanto pareço. Sou pai de um menino maravilhoso chamado Miguel, 13 anos de idade. E também de uma menina chamada Cecília, que está no forninho. Mês que vem, em nome de Jesus, ela vem para a honra e glória do Senhor. Sirvo a Deus na igreja do Nazareno Betel. Sou pastoreado pelo reverendo Luiz Carlos Ferreira, alguém que para mim é como um pai. E eu acho que é isso, aqui pertinho. Amém, glória a Deus. Agora nosso pastorzão Rafa aí, todos já conhecem um pouco, mas ele vai dar um salve para vocês também. Meu nome é Rafael, né? Como a maioria que já conhece. E tenho 2 filhos, Henricão de 30 anos, a Lolô de 12, minha gata, né? Parabéns. Fica de pé aí, filha, fica de pé, não tô brincando. Parece que tá com vergonha. Casado há 30 anos com a minha linda esposa, Tânia Maria Marinho, Safra, né? E estamos aí para agregar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Pessoal, antes de mais nada, aqui para os pastores, talvez eles não estão por dentro, mas esse mês nós estamos falando sobre o perdão, né? Então, cada mês a mês, nós viemos falando de uma forma de reset. Mês passado foi resetando, né, a comunhão com Deus. Agora, esse mês é resetando o perdão. E semana passada nós falamos já um pouco sobre isso, né? E continuação disso, eu quero ler primeiramente o texto aqui, que será o texto base desse momento, que está lá em Mateus 18, 21. Creio que vocês já conhecem, mas vamos ler aí para a galera. Que diz o seguinte, queridos. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E fica aí uma pergunta de reflexão para vocês, né? E os pastores aqui vão falar brevemente sobre isso, né? Perdão tem limite? Né? Perdão tem limite? E como entender o que Jesus falou com 70 vezes 7? Dá um salve aí. Gente, eu estou tendo dificuldade. A primeira vez aqui é minha também, irmãos. Só um parênteses aqui. Eu tenho muita facilidade para entrar no presídio, aqui no Complexo Penitenciário, Fundação Casa, esses lugares. Mas quando eu estou diante da câmera, eu
tremo, fico nervoso, não estou familiarizado. Então, se eu... Esquece a câmera, irmão. Fala um pouco, pode falar até mais perto aqui, o pessoal te ouvir com clareza. Mas respondendo a pergunta dele, na verdade a Bíblia ela usa figuras de linguagem para falar com a gente, né? No caso dessa é uma hipérbole. Que seria isso? É uma forma exagerada para nos mostrar algo, por exemplo, que é sem limite o perdão. Quando a gente fala, por exemplo, assim, uma forma de ilustrar nossa, eu já falei 1 milhão de vezes. Muitas mães falam isso, né? Minha mãe falava isso. Nossa, filho, eu já falei 1 milhão de vezes para você. Não, ela não falou 1 milhão de vezes. Mas é uma forma exagerada para ela entender que ela já... Então, na verdade, que não é no sentido literal, né? Que a gente tem que... Mas sim que o perdão, ele precisa ser sem limites. Ainda que dificilmente uma pessoa vai falhar com você. Pode ser que tem gente que consiga, né? Mas não é o caso. Mas ainda assim nós precisamos perdoar sem limite. Fala aí, Rafa. Legal, o pastor Wagner pontuou muito bem, né? E é interessante também que naquela época, né, os rabinos, eles costumavam orientar que o perdão diário era 3 vezes, né? E eu acredito, né, pesquisando e lendo as escrituras, que Pedro, o que ele imaginou? Ele falou assim, bom, se é 3 vezes ao dia, eu vou jogar logo 7, que é o número da perfeição, né? Então, eu colocando 7 vezes, eu acredito que eu vou até ganhar uma com Jesus aí, né? Uma com eles, né? Aí, é interessante que o Senhor fala para eles, olha, Jesus fala para eles, não só 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7. E isso demonstra que o perdão ele é ilimitado, né? Porque dá 490, mas isso aí é só realmente uma figura de linguagem. E o perdão de Deus é isso, é essa graça que nós recebemos e é ilimitado, né? Amém, glória a Deus. Então, vamos aqui para a primeira pergunta aí, que é para iniciar, né? Eu sei que nem eu falei semana passada, cara, é difícil falar de perdão, hein, velho? Nossa, a gente falou semana passada acerca do perdão, né? O que está escrito lá em Mateus 6, que vai dizer o seguinte, que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, né? E assim, foi um momento bem forte a mensagem mesmo, mas creio que é isso que tem que ser pregado, né? E eu quero iniciar essa primeira parte para a gente entender o que é o perdão, né? O que é o perdão? E aí eu vou perguntar para o Vavá primeiro, depois o Rafa vai falar também, né? Como é o perdão de Deus para conosco? Como que você entende essa... Olhando para a palavra de Deus, né, a gente vê que é por amor, por graça, por misericórdia. Mas quando a gente olha, por exemplo, textos bíblicos de Atos, capítulo 3, versículo 19, que ele fala sobre a gente se arrepender para que os nossos pecados sejam cancelados. Então, assim, olhando para esse texto como referência, a gente entende que sim, da parte de Deus, o perdão é ilimitado o tempo todo, mas também tem uma participação nossa no sentido de arrependimento. Não somente remorso, de ficar triste por uma coisa ou outra, mas não que seja condicionado ao meu arrependimento, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Mas quando eu olho, por exemplo, João falando para as pessoas se arrependerem, eu vejo que a gente precisa também ter isso em nossos corações, de que o perdão é acessível da parte de Deus, mas precisa haver dentro de nós esse sentimento de arrependimento por aquilo que nós fizemos. Não sei se eu respondi, se é isso. Perfeito. Pessoal, o que vocês acham então? Que o perdão é um sentimento? Quem arrisca aí? Vocês acham que perdão é um sentimento? O que você acha, Yasmin? Fala aí, Yasmin. Bem alto para nós ouvir. Legal, tá vendo? Perfeito. Perdão é uma escolha. Opa, pode falar. Atitude? Perfeito, é isso. É uma escolha, né? E nós, nazarenos, nós usamos um termo que chama-se favor imerecido, que é a graça de Deus sobre nós. Nós recebemos esse favor de Deus, né? Que engloba tudo o que você passou, o perdão, a graça, a misericórdia de Deus. Quando nós recebemos o Senhor como o nosso único, suficiente Salvador, nosso coração então ele é purificado através do arrependimento.
Então isso é perdão, é uma escolha. Eu decido viver, né, debaixo da graça de Deus. Nós usamos esse termo de forma constante na igreja. E muitas pessoas, às vezes, né, talvez uma pessoa nova que chega na igreja, quando nós usamos esse termo graça, a pessoa às vezes fica até um pouco perdida, né, na questão do significado dessa palavra. Mas graça é isso, né, é o favor imerecido que nós recebemos de Deus. Nós não merecemos nada, né? Nós estávamos fadados ao fracasso, à condenação eterna. Mas o amor de Deus, Ele trabalhando em nossos corações, Ele nos perdoou através do seu Filho Cristo Jesus. E aí a gente então é capaz de, recebendo esse perdão, a gente também, nós devemos oferecer o mesmo perdão para o próximo, né? E assim, agora fica uma dúvida aí, né? Uma dúvida minha, uma dúvida, creio, de alguns aqui, né? Por exemplo, nós sabemos que, eu sei que Deus me perdoa. Alguém tem dúvida que Deus te perdoa? Não? Mas por que ainda às vezes eu me sinto culpado? Porque é para você mesmo, irmão. Solta a palavra. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, né? É que o perdão de Deus, sim, de fato ele é imediato. Quando João, por exemplo, na primeira carta que ele escreve, no capítulo 1, no versículo 9, que ele fala assim, que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. Isso é real. O perdão de Deus, ele de fato acontece. Mas nós somos seres humanos. E muitas vezes a gente precisa entender que esse sentimento de culpa também se dá no nosso emocional. Exemplo, esse sentimento vem muitas vezes por a gente reconhecer que a gente causou um dano a alguém, que a gente prejudicou alguém de alguma forma. E nós sabemos disso. Quando a gente faz algo errado, nós temos essa convicção de que a gente pisou na bola e tal, e a gente pede perdão. E uma coisa também que a gente precisa lembrar, não somente isso, né, a questão emocional, psicológica, que muitas vezes nos assola, e cada um tem um processo assim, né, de cura, de receber, de entender isso. Mas também quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo de número 10, a Bíblia menciona o diabo como acusador. Isso é interessante, porque o Senhor, ele já nos perdoou. Às vezes nós mesmos, com a nossa questão psicológica, o nosso emocional, ainda está remoendo sobre essas coisas, nós ainda não fomos sarados, tratados sobre isso, mas também existe, eu não descarto, e o pastor, né, não sei se vai concordar comigo, eu também não descarto a questão espiritual, do diabo o tempo todo nos acusando, jogando na nossa cara aquilo que nós fizemos. Ah, mas você... Posso compartilhar uma experiência? Quando eu me converti, vai fazer 10 anos agora, dia 24 de junho, que eu estou caminhando com o Senhor. Infelizmente, eu fiz muita coisa errada no passado. Muitas coisas mesmo, coisas que nem convém falar, e eu me envergonho de muitas delas, se não todas elas que eu fiz. E quando eu me converti, Deus falou para mim, e hoje eu entendo o convite, que ele falou assim para mim, né? Vai ser o primeiro podcast. E eu falei para Deus, eu falei assim, Senhor, tem tantas pessoas, certamente muito mais capacitadas do que eu para estar ali. Eu fico nervoso com essas coisas, irmãos. Só que aí Deus, ele começou a me trazer à memória tudo que eu vivi em relação a isso, e eu entendi o tema. E uma das coisas foi, Deus falou assim para mim que eu precisava consertar algumas coisas que estavam ao meu alcance. E uma das coisas que eu precisava consertar era pedir perdão para muitas pessoas. E não foram poucas. Eu precisei ir atrás de muita gente. Alguns nem entenderam, porque eu chegava e falava, olha, estou caminhando com o Senhor e eu queria te pedir perdão. Mas tinha uma dessas pessoas que eu não consegui porque ela estava privada de liberdade, ela estava presa. E aí os anos passaram e eu não consegui consertar com essa pessoa. Aí um dia eu estava fazendo um trabalho de evangelização. Estava tendo um pagode, não vou mencionar o nome do lugar, lá em Sumaré, lugar onde eu frequentei no passado. Foi eu e uma galera fazer um trabalho de evangelização. Nós estávamos lá dentro, o dono do estabelecimento tinha proporcionado um momento para a gente ministrar mesmo, orar com as pessoas, e nós estávamos entregando o folhetinho. Quando eu fui entregar o folheto, que eu olhei, quem estava lá? O rapaz. E aí Deus ministrou no meu coração, não entregue nada para ele antes de você consertar o que você tem com ele. E foi muito incrível, porque tinha um monte de moleque que eu sei que não gostavam de mim. Eu peguei e falei para ele, olha, talvez você não vai entender nada,
mas eu gostaria de te pedir perdão. Eu sei que nós tivemos uma desavença no passado, hoje eu tô caminhando. Só que ele já sabia que eu era crente. Os olhos dele encheu de lágrima. E eu pedi perdão para ele, na frente de todo mundo, assim, ó. Falei, eu queria te pedir perdão, cara. Porque Jesus me perdoou e eu preciso pedir perdão para você também. Quando eu entreguei o folheto assim para ele, o cara desarmou a pessoa, deu um abraço. Então foi uma experiência que marcou minha vida. O perdão, ele traz libertação para nós, sabe? Pelo menos, estou contando essa experiência minha, mas pode ser também que você viva isso. E é maravilhoso quando a gente entende isso, que o perdão, a falta, né, dele nos trava, nos paralisa. Falei, não sei se... Amém, irmão. A gente falou um pouco sobre isso, né? O perdão que cura. Na semana passada a gente estava falando sobre isso. Irmão, vocês viram aqui que eu estava tomando café, né? Se vocês quiserem café, tem aqui, ó. Pessoal da mesa, só vocês vão ficar com vontade. Que chique. Vou aceitar, irmão. Ó. Água com gás aqui é chique o negócio, hein? Nem Salomão, em toda a sua glória. Obrigado, viu, aos pastores pela oportunidade. Você quer um pouco? Aqui o negócio é fraco não, irmão. Meu pastor, quer um cafezinho? Olha. Serve ele lá, por favor. Ele vocês podem servir. Como assim, meu? Bacana, cara. E agora eu vou perguntar pro Rafa o seguinte. Qual que é o significado? Eu sei que você falou um pouco aqui no começo, né? Do 70 vezes 7, né? Mas qual o significado do 70 vezes 7? Jesus, ele estava falando que nós devemos perdoar 490 vezes? Era isso daí? Não. É no sentido do perdão ilimitado mesmo. O Senhor estava querendo dizer para ele assim, olha, no que depender do teu coração, da tua disposição, sempre haja perdão. Era isso que o Senhor estava dizendo para nós. Agora é fácil, gente? Não é. É desafiador, né? É complicado. É algo que mexe conosco. Mas o que o Senhor estava dizendo, né, de forma implícita nesse versículo é, olha, que o seu coração sempre esteja disposto a perdoar, a liberar perdão. Até o pastor Vava estava falando aqui algo tremendo, né, da questão de sentir a culpa. Às vezes o problema é conosco mesmo, somos nós já recebemos o perdão de Deus, né? O Senhor às vezes ministra de forma constante sobre nós, e só que a nossa falta de conexão, né, nos faz muitas vezes a perder o foco, né, de que nós já recebemos o perdão de Deus. Muitas vezes também, gente, é bem verdade que nos sentimos culpados porque existe uma linha tênue entre arrependimento e remorso. Quando nós temos um remorso, a gente fica chateado naquele momento, nós ficamos magoados naquele momento, né? E depois bate aquela dor na consciência. Só que passado pouco tempo depois, você volta a cometer o mesmo fato, né? Por isso que o Senhor nos chama ao quê? A um verdadeiro arrependimento. O arrependimento é aquele 360 graus mesmo, né? Você muda, não é apenas uma reforma no ser humano, é uma mudança de mentalidade, né? Uma mudança no nosso coração. Então é algo assim tremendo, né? O perdão de Deus. E é tão interessante, eu não sei se tem essa pergunta logo depois, mas sobre o perdão está condicionado muitas coisas, inclusive a oração que nós fazemos, né? Se nós não liberarmos perdão, a palavra de Deus diz que as nossas orações não chegam até Deus, Ele não as recebe. Então, se tem algo assim que eu gostaria de deixar para vocês que é essencial para aquele que vive no reino de Deus, é essa liberação, é ter um coração sempre disposto a perdoar, por mais difícil que pareça. Eu tive uma experiência também, vou ser bem breve. Na verdade, eu li esse livro, ele já aconteceu há vários anos. Talvez aqui os que têm a minha idade vão se lembrar, né? De uma oriental que perdeu seu filho. Criminosos pegaram seu filho de 8 anos como refém. 2 dias depois assassinaram seu filho, enterraram dentro da própria casa. E passados alguns anos, essa pessoa quis conversar com esses sequestradores que foram presos, para perdoar eles. Foi algo assim tão marcante na época que passou em todos os telejornais, né? O pai
conseguiu liberar perdão pela perda de um filho. Agora eu digo para vocês, como fazer isso? No Jesus, que nós possamos cuidar do nosso coração. Quando algo se levantar, você tenha diálogo, converse, compartilhe e tente vencer, um gigante a cada dia, para que a gente possa ter essa comunhão verdadeira com o Senhor. Amém, amados? Eu tô aqui já, pastor. Cadê o pessoal que estava aqui semana passada? Levanta a mão aí. O pessoal começou a fazer uma brincadeirinha comigo aí, cara, e colocaram... Tá aqui, ó. E colocaram um apelido em mim, cara, você acredita? Nossa, velho. Qual que é mesmo o apelido aí que vocês inventaram? Pastor o quê? Willy Wonka. Olha essa ideia desses caras, mano. Quem é esse aí? Ah, sei lá, mano. Me falaram que eu sou esse cara aí. Entendeu? Porque eu trago chocolate pra galera, entendeu? Aí, o que eu tô fazendo? Não vou trazer mais, entendeu? Por quê? Olha lá. Tem que liberar perdão. Mas, não, tão perdoado. Deus está falando com ele. Mas quem estava aqui semana passada? Levanta a mão aí. Vocês vão ganhar chocolate? Não, não vão. Mas vocês lembram o que a gente falou lá, que são os desafios, são as dificuldades para perdoar? Alguém lembra alguma? Que temos algumas dificuldades para perdoar, né? Isso de fato. E tem algumas coisas que nos travam a liberar esse perdão ou a perdoar. Alguém lembra o que é? Uma coisa, pelo menos, por favor. A minha esposa sempre lembra. E todo mundo fala assim, tá... O orgulho. Aí, moleque. O Diego nunca me decepciona, esse menino aí. Eu posso só acrescentar na fala do pastor Rafael? Eu achei Manda. interessante isso daí, na questão de... Tem coisas que realmente só Deus, né? Eu me lembrei de um texto da palavra de Deus, quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 13, ele fala assim que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E eu tive uma outra experiência também em relação a isso, que eu precisei ligar para o meu pastor Luiz Carlos. Eu não sei quantos aqui conhecem o pastor Luiz Carlos Ferreira, é como um pai para mim, ao ponto de eu ligar mesmo, pedir. E foi na faculdade, que o menino ficava me afrontando muito, não era menina, era um homem, né, adulto já, e aquilo estava me machucando. E um dia, estava inflamando meu coração, irmão, de verdade. Aí eu liguei para o pastor Luiz, né, e compartilhei isso com ele. Falei, pastor, está acontecendo algumas coisas assim, né, umas falas que estão me machucando muito. E eu lembro de uma frase de John Wesley, né, que ele pensou que o velho homem tinha morrido nas santas águas do batismo, mas com o passar do tempo ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Ou seja, e a gente precisa vigiar. E eu, infelizmente, eu vivi uma vida desregrada, eu sei quem eu era. E aquilo estava me incomodando muito. Aí o meu pastor, ele deu um conselho assim, ele falou assim, Vavá, todas as vezes que você olhar para essa pessoa que está te perturbando demais, lembre-se de uma coisa, Jesus morreu por ela também. E ele falou assim, eu vou além. E Jesus ama essa pessoa da mesma forma que ele te ama. Irmãos, aquilo mexeu comigo. E aí, esse texto aqui, quando ele fala que é Deus quem efetua em nós, vão ter situações que a gente precisa falar para Deus. Senhor, eu não estou querendo fazer isso. Nós precisamos ser sinceros, irmãos. Tem coisas que muitas vezes nós não queremos fazer, essa é a realidade. E a gente trata com hipocrisia, como se nada tivesse acontecendo. Então a gente precisa ser sincero. Talvez vão ter situações na sua vida e na minha vida que, como o pastor falou, nós não temos calibre mental, capacidade humana para conseguir liberar o perdão para aquela pessoa. E aí o que a gente precisa fazer? Ser sincero com Deus. Deus, como que eu fiz? Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a amar. Irmãos, e hoje essa pessoa é uma pessoa que quando eu não vou para a faculdade, ela me manda mensagem, ela pergunta se eu estou bem. Nós viramos amigos, pessoas próximas. Porque eu comecei a fazer o quê? Pedir para Deus colocar em mim o desejo de querer perdoar, o desejo de querer amar. E Deus colocou, irmãos. Então, eu não sei, talvez eu estou falando para pessoas aqui que está passando por alguma situação e está sendo difícil enfrentar isso daí. Uma boa oração para nós fazermos é com base na palavra. Senhor, coloque em mim esse desejo de querer perdoar ou de pedir perdão. Efetua em mim esse desejo de querer consertar as coisas. Como foi falado aqui, muitas vezes a nossa vida nos paralisa, o perdão nos deixa... Tem casos de pessoas que adoecem, somatiza, a pessoa não libera um perdão, ela fica doente e ela adoece, somatiza, o corpo sente, ela
acontecendo. Então, só para complementar o que o pastor falou. Amém. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente falamos um pouco sobre, né, o perdão de Deus e vamos falar um pouco agora sobre o desafio de perdoar. Que realmente é um desafio muito grande, né? Igual o Vavá acabou de dizer também. E existem obstáculos, né? Porque na semana passada a gente falou que o orgulho é um dos obstáculos, né? O desejo de vingança é um dos obstáculos muito grandes, né? E aí fica a pergunta aí para o Rafa, né? Pensando no desafio, como dar o primeiro passo para perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou profundamente? Legal, vamos lá. Vou ler um texto aqui, rápido. Efésios 4, a partir do versículo 3. Olha só, uma regra básica para a nossa vida, né? Fazendo tudo para preservar aos outros em amor. Fazendo tudo para preservar. Vou começar no 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Bom, aqui vai indo, né? É uma pergunta difícil. Como perdoar alguém que nos feriu? Qual o primeiro passo? O primeiro passo, no meu entendimento, é se voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. É difícil? Lógico que é, extremamente complicado, né? Mas, primeira coisa, orar a Deus. Ore, busque a presença de Deus. O próprio Senhor vai preparar um momento para que você tire isso do teu coração, né? Algumas feridas que abatem a nossa alma, elas só podem ser curadas pela ação do Espírito Santo. Você só terá condições, forças, através disso, né? O primeiro passo é sempre buscar um diálogo, é sempre buscar uma comunicação intensa com essa pessoa. Nós pegamos aqui alguns exemplos como casais. Existem casais que chegam no extremo da violência, do abuso. Como fazer isso? Uma mulher que apanhou do marido durante tantos anos, como que ela foi capaz de liberar perdão, né? Tem coisas que é difícil da gente compreender. Agora, se uma pessoa como essa me dizer para mim, pastor, olha, eu perdoei, mas ele vai sofrer as consequências disso. Isso é um fato, porque se ele bateu na esposa, ele cometeu um crime de violência. A palavra de Deus diz que aquilo que nós plantamos é isso que nós vamos colher. Então a consequência disso, ele já vai sofrer. A penalidade já está ali dentro da lei. Entretanto, nós precisamos preservar o que? O nosso coração. Se essa pessoa liberar o perdão, o Senhor vai trabalhar, né, na restauração da própria vida dela para vencer esses traumas. Entretanto, a pessoa que fez isso, ela vai sofrer as consequências da lei, né? Mas beleza, qual o principal ponto? O que eu devo fazer se eu fui ferido de uma forma tão profunda? Se você não buscar a presença de Deus de uma forma muito intensa, somente pela nossa capacidade humana, fica complicado, porque o nosso orgulho, como disse o nosso irmão, nos permite fazer isso, né? Talvez a gente vai pensar apenas através do nosso raciocínio humano, que é carnal. A nossa inclinação é sempre para o mal. Mas quando nós dependemos de uma ação do Espírito Santo, Ele mesmo vai nos fortalecer e preparar o caminho para que haja uma reconciliação. Reconciliação é algo da parte de Deus. É Ele quem promove isso. O primeiro passo é nosso, de reconhecer, pedir perdão, pedir a graça de Deus para que a gente alcance, né, uma sabedoria do céu para lidar com aquela situação. E então o Senhor, com sua graça misericordiosa, Ele vai preparar esse caminho para que haja reconciliação, porque é isso que o Senhor deseja para nós. O que você acha, pastor Vava? Complementa aí. E é uma coisa, como eu falei daquele texto lá, né? Vão ter situações, e eu volto a falar o que o pastor Rafael acabou de dizer também, sobre a nossa capacidade humana. Existem situações, essa é a realidade, que nós, por nós mesmos,
não teremos capacidade de liberar o perdão, como, por exemplo, uma criança que foi abusada. Né? Como que a gente lida com esse tipo de situação? Ou já falou da violência doméstica, e, enfim, uma série de questões que nós, por nós mesmos, e eu concordo, o primeiro passo é isso, é orar, buscar no Senhor para que Ele nos ajude a tomar essa atitude de tanto liberar o perdão, quanto muitas vezes pedir perdão, né? É só pela graça mesmo de Deus. Então, pensando nessa ideia de pedir perdão, liberar perdão, eu cheguei, pastor, falei, seu irmão, cara, dei mancada aí, pequei, te ofendi ou algo do tipo, e você se arrepende de verdade, pede perdão para aquela pessoa, só que essa pessoa ela não libera esse perdão. E aí, cara? Interessante isso que você colocou, né? À luz da palavra de Deus, qual que é a orientação quando acontece isso? Você se arrepende, você tem então essa disposição em oferecer o perdão. A palavra de Deus orienta, olha, vai você, se possível com mais 2 testemunhas, e converse, né? Se a pessoa relutar em receber esse pedido de perdão, você fez a sua parte. É aí onde entra no que depender de nós, tem de paz com todos os homens. Porque aí, qual o coração que deve ser tratado? O dessa pessoa. Agora, é um tempo. Por exemplo, olha o depoimento de uma mãe que acabou de perder suas 2 filhas. Olha, mas você teria condições de perdoar aquele que atropelou as 2 meninas de 18 anos? Olha, no momento eu nem consigo falar sobre isso. Olha que interessante, no momento. Sabe, a gente tem que pegar as entrelinhas. Então, essa orientação do Senhor, faça tudo. O que está no teu alcance, vai e faça. É difícil, eu sei que eu vivo isso, né? Mas, vamos lá, 2 testemunhas, tenta a reconciliação, a pessoa não aceita em hipótese alguma, fique em paz, coloca diante de Deus essa situação, assim como o seu coração foi quebrantado, eu tenho certeza que dele também será. E da mesma forma também, às vezes existem as pessoas que falam assim, não, eu te perdoo, né? E como saber realmente se foi perdoado ou não? Será que há aquela dúvida, né? Alguém já teve essa dúvida? Tipo, eu te perdoo, mas não quero mais nem olhar para sua cara. Né? E será que é perdão isso aí? Né? Pode falar? Pode falar. Isso é uma questão, assim, como o pastor Rafael falou, né? Também está relacionado aí já a questão da própria pessoa em si. Mas como saber, né, se a pessoa me perdoou? Não, um exemplo, irmão. O nosso comportamento, ele diz muito ao nosso respeito. Vou dar um exemplo aqui, né? Alguém pode ser voluntário? Alguém? Tá com vergonha, se ninguém galera? levantar a mão, você pode escolher, apontar. Isso. Imagina aí que você pediu perdão para mim, peça perdão para mim. Te perdoo, sim. Olha o meu jeito. Será que eu te perdoei de verdade? Ou seja, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas dizem muito. Eu falo que perdoei uma pessoa, mas eu trato ela com indiferença, eu trato ela de uma forma negativa, a maneira como eu me relaciono com ela, depois daquilo se torna algo pesado, ao ponto de ignorar. A gente consegue identificar, só que aí não diz respeito a nós, porque a nossa parte nós fizemos. Eu vou tentar ilustrar aqui, ó. Imagina você beber um veneno, pensa aí, um veneno para matar rato, aquele que se a gente beber a gente morre também. Chumbinho, né? Isso. Imagine a gente beber chumbinho e esperar que o outro morra em nosso lugar. O que vai acontecer? O outro vai morrer? Não. Quem vai morrer? Nós. Isso acontece muitas vezes. Por quê? Às vezes a gente está com mágoa de alguém e a pessoa está passando, às vezes ela não está nem aí que você está com raiva dela. Ela está vivendo a vida dela. E eu estou como? Nossa, aí, fulano. Aí, não fez meu pix. Aí. Passando ali, está gastando. Quem está sofrendo? Quem está morrendo aos poucos? Somos nós. Então é isso que a gente precisa entender nessa questão do perdão, sentimento de culpa. Que muitas vezes pode estar relacionado a ela, a sua parte de pedir perdão. Agora, se ela vai perdoar ou não, aí é uma questão entre ela e Deus. Como o pastor falou, aí é Deus que vai tratar com ela, com você. Que nem eu falei semana passada pra galera, eu falei assim, cara, você acha que é perdão? Tipo, né, eu usei o relacionamento como exemplo, né? O casal briga lá, a esposa fala assim, você lembra o que você fez comigo, cara?
1980. Jogando Nossa, na aquela tarde lá, 2h36 da tarde. Tava subindo na frente da casa do seu João, aí tava subindo um Monza azul naquela hora. E eu falo até a placa se quiser. Aí é a mesma Então, pegada. esse comportamento mostra. Será que a pessoa liberou o perdão Será que mesmo? a pessoa liberou o perdão? Né? Por mais que, né, que fique uma cicatriz, né? Sim, Mas cicatriz ela não causa dor, né? verdade. Então é interessante isso, porque em determinados momentos da nossa vida, na nossa caminhada cristã, você vai se ferir mesmo. Sim. A esposa vai lembrar de coisas lá, tal, né? Lembra? Mas, poxa vida. Como lembra? E não a nossa pode- parte nisso é qual? Então, Como que qual que é a minha parte nisso? O cara tá desse jeito comigo. E aí? O que eu tenho que fazer? você tem que manter justamente essa postura. Você já não liberou o perdão? Eu pedi, né? E se você pediu, liberou Não o tô perdão, brincando, não, gente. você continua, né, vivendo aquilo que Deus chamou para fazer. Agora, Amém. a grande questão é que a gente precisa colocar isso em oração, entendeu? Por quê? Para que Deus faça esse trabalho no coração dessa pessoa. Eu acho que a grande dificuldade é essa, porque a gente se fecha. A gente pediu perdão. Não houve uma boa aceitação. Cara, a primeira coisa que a gente faz, a gente não ora, né? Quem já ficou chateado aqui alguma vez, com algum irmão da igreja? E alguém ficou ou não? Nesse momento, cara, você lembrava de orar por ele? Você Misericórdia. não faz isso, né? A gente não faz. Por quê? A gente se fecha em si mesmo. E olha que interessante, ele falou, o pastor Wagner falou do veneno. Mas essa amargura entra no nosso coração. É essa raiz que a gente tem que evitar, né? Porque quando ela entra, ela faz morada. Quem está morrendo somos nós mesmos. Aquela alegria que outrora você sentia, você não sente mais. Aquela participação. Nós perdemos, sabe o que? A comunhão. Poxa, é tão importante isso que nós não podemos participar da ceia dessa forma. A palavra de Deus nos orienta a examinar a si mesmo, né? Então, é bem complexo, é importantíssimo que a gente faça essa reflexão. E se você, olha, em nome de Jesus, se tem alguém aqui que está passando por isso, você não sente aquela força ainda para liberar esse perdão, seja para quem for, uma pessoa da tua família, um colega da igreja, né, esposo, esposa, eu não sei, mas uma coisa eu posso te dizer com propriedade, de forma tão simples e objetiva: coloca diante de Deus essa pessoa, para que você se reconcilie com ela, porque eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Isso que o pastor está falando é tão tremendo. Recentemente eu li Recentemente não, faz um bom tempo, que a frase falava assim, que o óbvio também precisa ser dito. E ele está mencionando sobre coisas que todos nós aqui temos acesso. Quantos aqui podem orar? Todos nós podemos orar ao Senhor. E aí quando a gente olha para a palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho conforme João escreveu, no capítulo 14, sabe como que Jesus ele conforta os seus discípulos? Prometendo a morada celestial e prometendo a vinda do Espírito Santo. E aí no capítulo 16, quando ele fala sobre a missão do Espírito de Deus, uma, né, das missões do Espírito de Deus é de guiar. Olha que interessante. Presta atenção nisso. Quando você ora e você se conecta com o Senhor, o Espírito de Deus vai te guiar. E sabe para onde ele vai te guiar? Segundo a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Parece algo simples. Por exemplo, se tivesse um tijolo aqui desse tamanho aqui, dificilmente alguém, se bem que tem algumas pessoas, né, como eu conheço algumas, que são bem destrambelhadas assim, às vezes pode ser que tropece num tijolo dessa altura aqui. Mas geralmente a lógica é, você está vendo. Mas se tem uma pedrinha ou alguma coisinha assim, não sei se você já chutou alguma coisa assim sem ver e tropeçar. Você fala, nossa, mas quem colocou? Não estava aqui. A gente tropeça nessas pequenas coisas. O que eu estou querendo dizer? Nós temos essa ferramenta, que é poder chegar diante do Senhor antes de qualquer coisa e orar. Mas, na maioria das vezes, a gente quer fazer primeiro do nosso jeito e tentar resolver e tentar
quebrar o pau, fazer sei lá do nosso jeito, e sempre dá ruim. Mas quando a gente faz isso, de orar e buscar o Senhor, e Ele nos guia para tomar as decisões corretas, as coisas elas simplesmente entram no eixo, fica normal, né? É tão interessante o que você está dizendo, né? Porque o perdão, ele é tão tremendo que quando Jesus olha, né, para aqueles soldados, para aquelas pessoas que estavam lá, ele já crucificado, né? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É muito interessante essa passagem, porque muitas vezes nós, no nosso olhar humanizado, nós não conseguimos enxergar aquilo que é de sobrenatural que Deus tem preparado para nós, né? Se eles imaginassem, né, quem eles estavam crucificando, o que acontece? Quando a gente não libera perdão, nós não nos aproximamos tanto de Deus, nós perdemos um pouco desse elo, né? E aí a gente deixa de enxergar os planos, os propósitos, a gente deixa de ver a grandeza de Deus e de experimentar o seu poder na sua plenitude, né? Então, assim, é um desafio. Quer se aproximar mais de Deus? Perdoe. Quer ter uma comunhão íntima e sincera com o Senhor? Libera perdão. Eu creio que é um dos pontos fundamentais, né, para quem quer viver debaixo do reino de Deus. Amém, né? Devemos ser a semelhança de Cristo. A gente estava falando esses dias, cara, quem aqui hoje, se não fosse cuspido na cara, iria perdoar? Quem aqui iria perdoar? Alguém que fosse, se você fosse cuspido na cara. Isso é o nada que Jesus passou, né? Isso foi o nada. Porque depois sofreu muito mais. E lá na cruz ele fala exatamente o que o pastor falou aqui. Mas isso é lindo que você falou, ainda mais esse exemplo, né? Parece grotesco, mas veja bem. Teve uma mulher, né? Madre Teresa de Calcutá. Eu li a sua biografia e assisti o filme dela. Olha que interessante, num determinado dia, ela ia na feira para arrecadar mantimentos para os órfãos que ela cuidava. E eram muitos órfãos. E um dia ela chegou para o feirante, pediu alguns legumes e o feirante cuspiu na mão dela. Ela falou assim: ok, esse aqui é para mim. Agora, você pode me dar legumes para me levar para minhas crianças? O impacto foi tão grande na vida daquele homem que ele, além de dar, ele passou no seu cotidiano a ofertar para aquele orfanato. Agora, para uma pessoa chegar num ponto desse, tem que estar vivendo a imagem e semelhança de Cristo, porque é impactante, né? Por muito menos, uma fechada no trânsito a gente perde a cabeça, não é? Se a gente não concordar um com o outro, parece que já não tem aquele suporte mais. Então, assim, é um desafio gigante para aquele que quer ter intimidade com o Senhor. Tem que pensar muito bem nesse tema, né? Não só oferecer o outro rosto, mas é uma vida de renúncia a cada dia, é morrer com orgulho, morrer para si mesmo, para viver essa nova vida que Cristo nos oferece. E esse discurso ele é bonito, esse discurso ele é lindo, mas é um discurso difícil. Se Deus não nos ajudar a viver isso, por nós mesmos não é possível. Nós carecemos da graça de Deus, né? Porque dificilmente nós aceitamos ser contrariados. Existe uma força aqui, um ego aqui dentro que é complicado da gente lidar. Mas na força do Senhor é possível, porque Ele nos ajuda com o seu Santo Espírito. Amém? Amém. Vamos falar um pouco agora sobre o poder transformador do perdão. Como o Vavá já disse aqui no começo, cara, sensacional. O perdão transformou toda a vida, cara. Entendeu? E eu já compartilhei algo também que o perdão me transformou, né? Eu vou até repetir porque alguns não estavam na semana passada. Só que aconteceu, quem me conhece mesmo, de criança, provavelmente pastor, sabe o quanto eu e meus irmãos, que somos uma família pequena, né? São 7 irmãos, e minha mãe, e nós já fomos diariamente agredidos pelo meu pai,
diariamente, todos os dias, quando a gente era criança ali, minha mãe e tal. E isso gerou algo em nós horrível. Imagina, cara, você é uma criança, você cresce com aquilo, você cresce com o ódio do seu pai, com rancor. Eu, diversas vezes, já pensei em discutir com ele, tacar um negócio na cabeça dele. Eu já pensei, irmão. Entendeu? E... porque é uma coisa muito cruel, uma coisa difícil você ver. Quem eu falo, você quer bater em mim, bate. Pô, na minha mãe, né? O bagulho é doido, irmão. E aí, certo dia, eu tinha aquele sentimento, né? Falta algo, cara. Eu me converti, fui para a igreja, falta algo. Tem algo errado ainda, tem algo faltando, estou em pendência, né? Mas houve um tempo, né? Houve um tempo muito grande aí, da minha conversão até eu liberar esse perdão aí, provavelmente uns 6 anos, entendeu? Porque é algo terrível, né? E eu lembro até hoje, um certo culto, Dia dos Pais, né? Deus falou comigo através desse versículo que a gente leu, do versículo que a gente leu semana passada, que nós devemos perdoar, para sermos perdoados. E eu falei, cara, meu pai, mano. Aí eu preparei todo o discurso na minha cabeça. Vou chegar assim e falar assim, pai, me perdoa pelo que eu fiz, né? Eu errei. Eu preparei um discurso maravilhoso e tal. Cara, quando eu cheguei lá, velho, na casa dele, eu bati palma lá, ele saiu. Eu não consegui falar nada, velho. Mas ele entendeu e eu entendi. Então ali a gente se abraçou, chorou, ele me beijou e tal. Amém. Meu irmão, naquele momento, todo aquele peso que eu tinha, cara, fui totalmente transformado. E eu acredito que algumas pessoas aqui já passaram por alguma transformação em questão do perdão. Alguém aqui já passou? Amém. Ai, quanta abençoado vocês, irmãos. Glória a Deus. Aqui? Não. E eu compartilhei. Vocês têm alguma coisa para compartilhar sobre isso? Quer comentar? Eu quero. Vai lá, irmão. No começo estava todo tímido, né? Agora não para de falar. Pode falar. É porque quando eu recebi o convite, eu fui entendendo e Deus foi me trazendo à memória as experiências. Teve uma que tinha uma galera dessa igreja que estava conosco. Não sei se alguém aqui é dessa época. A gente tinha um trabalho de oração na pracinha, em frente à igreja, lá onde a gente congrega. Na igreja Nazareno Betel tem uma pracinha. E nós tínhamos um trabalho, retornamos agora, às sextas-feiras, 10 horas da noite. Alguém aqui já participou desse trabalho, sexta-feira, 10 horas da noite? Eu lembro o nome de um que era o Rafael, que era dessa igreja, o Rafinha. Rafinha, eu lembro perfeitamente. Alguém lembra desse menino? Sim. Ele estava, inclusive. A gente tinha um trabalho lá, era numa praça assim à noite, e a gente se reunia para orar. E aí, teve um rapaz que eu trabalhava de promotor de música eletrônica antes da minha conversão. E esse rapaz também. E nós éramos tretados, a gente tinha briga um com o outro. E eu me converti. E ele foi um, assim, dos que eu ainda não tinha também me consertado. Aí a gente fez um trabalho lá na comunidade que chama Sorriso Largo. Esse irmão, ele ofertou no trabalho. E Deus falou para mim que eu tinha que pedir perdão para ele. Eu falei, mas eu não fiz nada para ele. Ele que é folgado. Eu falei, tá gravando? Vou mostrar pra ele. Eu falei, ele que é folgado, não sou eu. E Deus falando, mas você fala que foi perdoado pelo Senhor, não quer perdoar? Aí eu vou resumir a história. Cheguei da pracinha, 3 e pouco da manhã, peguei o celular para mandar mensagem. Aí, ó minha oração. Se ele responder, eu vou pedir perdão. Senão eu vou entender, dá um sinal, Deus, senão eu vou entender que não é agora o momento. Irmãos, eu mandei mensagem, o cara estava acordado, o cara é barbeiro. Que o cara estava acordado de madrugada, meu? Ele estava acordado. E ele respondeu na hora. Aí eu meio que enrolei, não tive coragem, porque nós dois era muito orgulhoso. Tanto ele é conhecido bastante, e eu também era nessa área que a gente trabalhava. E tinha orgulho. E Deus falando para eu pedir perdão. Aí eu não consegui naquele momento, mas eu pedi para Deus preparar o lugar. Ele foi, na semana seguinte, ele foi lá na pracinha onde a gente orava. E aí ele estava assim com a gente fazia um círculo, é muito gostoso, meu. Eu fico convite para vocês. Aí eu fui, me levantei e pedi perdão na frente de todo mundo. Falei que nós tínhamos uma desavença e tal. E eu falei, eu queria te pedir perdão aqui diante de todas essas pessoas. Ele começou a chorar. Eu também, nós nos abraçamos. Ele já havia me perdoado. Nós não tinha nada contra o outro. Hoje ele é cristão, esse menino, ele serve a Deus. É uma comunidade cristã, uma bênção ele, a esposa dele. Nós nos abraçamos. Aí quando ele me abraçou, ele olhou assim, aí tinha uma menina junto com a gente da nossa igreja. Ele olhou e falou assim, você é a fulana? Aí ela, sou.
Ele começou a chorar e falou assim, eu queria te pedir perdão daquela vez que eu falei que ia dar um pau, não sei, lá na escola, porque você estava brigando com a menina. Irmãos, a menina levantou, começou a chorar, deu um abraço nele, aí os dois começaram a chorar, aí se consertou. Essa menina, isso aí foi o mais impactante, essa menina estava sem falar com o pai dela. Mas todo aquele mover ali, tocou o coração dela de uma forma tão profunda, que ela chegou na casa dela, ela acordou o pai dela, que não é cristão, e falou, pai, eu preciso conversar com você. O pai dela falou assim, você está bêbada? Ela falou, não, pai, eu estou vindo da igreja. E ela disse para ele, pai, eu queria te pedir perdão. Irmãos, foi um negócio assim, e não parou por aí, aí teve um outro menino que estava junto, que viu ali eu pedindo perdão, ele falou assim, cara, você teve coragem de pedir perdão na frente dos outros. Eu peguei e me consertei com meu pai. Irmãos, vou resumir a história aqui, foi um mover tremendo. O perdão, ele destrava, tanto para quem pede, quanto para quem recebe. É um negócio tremendo. E como o perdão nos aproxima de Deus? Como o perdão nos aproxima de Deus? Porque automaticamente nós estamos então vivendo o quê? A vontade de Deus. Né? Você tem plena comunhão com Deus quando você cumpre com a sua vontade. Você está participando desse mandamento. Você está liberando o perdão. Você está cumprindo com a vontade de Deus, automaticamente você está vivendo essa comunhão. E, por exemplo, nós temos vários exemplos bíblicos, né, de pessoas que falharam e que buscaram esse arrependimento e que o Senhor abraçou. O filho pródigo mesmo é um deles, né? Ele quis desfrutar da herança do pai, saiu, gastou tudo o que tinha, com mulheres, com possivelmente bebedeira, e aí resolveu voltar e pedir perdão para o pai. O que o pai fez? Deu uma nova identidade para ele novamente, né? Aceitou, mudou, transformou a vida dele. É isso que o perdão faz, é essa proximidade. Ana perdoou Penina, né, das afrontas que ela fazia. Opa, barata, ai meu Deus. Tava na liturgia? Você é corajosa, tá vendo? Chama ela para falar um pouco aqui. Por exemplo, tem um Saul, né? Cara, eu fico pensando, por que Saul deu aquela mancada, né? Por que ele não se arrependeu em tempo? Ele começou tão bem, não começou? Aí ele deu aquela mancadinha, foi indo, se perdeu. E sabe, quando eu leio a biografia dele, às vezes a gente deve se colocar no lugar, né? Porque quantas vezes a nossa prepotência não nos afasta, né, do propósito de Deus? Ele era um grande homem. Se ele tivesse se arrependido ali, ó, né, de mudado, teria tido um outro desfecho a sua história, né? Então, quando nós perdoamos, e você vê que aquela musiquinha lá de Davi entrou no coração dele, né? E não é assim com a gente? Às vezes a gente ouve algo, vem que nem uma seta do maligno, entra lá dentro, né, e destrói você, né? Foi isso que aconteceu com Saul. Ele permitiu isso. A vida dele poderia ter sido tão diferente. Então, por isso que fica assim esse desafio para cada um de nós, né? Viver assim de uma forma a buscar a presença de Deus a todo momento, né? O conhecimento dele, e vivendo essa verdade para se aproximar ainda mais de Deus. Ser imagem e semelhança de Cristo é isso, né? O próprio Pedro, né, quando teve a segunda experiência com Jesus, depois da pescaria, que o Senhor foi almoçar com ele, poxa vida, ali a vida dele ele recebeu esse perdão novamente, porque até então, a palavra de Deus diz que ele chorou copiosamente, né, porque ele havia decepcionado, ele havia frustrado, né, com Deus. Ele falou, poxa, eu não sou mais digno, né, eu não tenho mais, para mim acabou. E Jesus muitas vezes faz isso conosco, quando às vezes a gente acha que acabou, quando a gente acha que estragou tudo, que já quebrou a vidraça, o Senhor Jesus vem e fala, olha, tem perdão para você, eu reconstruo e reconcilio a sua vida. É maravilhoso isso, né? Agora, pastor Vavá, você que já deu toda essa, falou bastante sobre sua vida aí, abençoou a gente, dá umas dicas aí para a galera, para mim, para a galera, né? Para quem quer perdoar,
mas sente dificuldade nisso. Irmãos, eu tô falando de uma forma assim, talvez pode ser romantizada, né? Tipo, como se fosse fácil. Mas como o pastor Rafael já falou, não é fácil. Mas desde quando eu entreguei a minha vida a Jesus, se tem algo que eu me apaixonei, foi pela palavra de Deus. E o que me ajudou e me ajuda é a palavra de Deus. Quando a gente olha, por exemplo, o texto do escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, ele fala que existe uma carreira proposta para cada um de nós, para a gente correr com perseverança. Você provavelmente conhece o texto. E no versículo de número 3, ele fala assim, ó: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse é um dos versículos que particularmente eu aplico em muitas áreas da minha vida. Por quê? Acontecerão situações que nós, por nós mesmos, teremos desânimo. A gente não vai ter coragem de fazer. A gente não vai ter vontade de fazer. E aí a gente vai precisar orar, como Paulo lá falou aos Filipenses, mas também pensar nisso aqui. De quem que o escritor está falando? De Cristo Jesus. Irmãos, existirão situações que a gente precisa pensar nele. E quando a gente começa a pensar na oposição que Jesus sofreu, como você mencionou aqui mesmo, quando a gente começa a pensar naquilo que Cristo enfrentou para nos salvar, a gente entende que aquilo que nós passamos aqui não é nada comparado com o que ele passou. E isso serve de combustível para que a gente tenha essa força, esse ânimo de fazer as coisas que a gente sabe. Porque nesse texto do escritor da carta aos Hebreus, ele fala assim, para a gente se livrar do pecado que nos envolve e também das coisas que nos embaraçam. Isso traz um peso para nós. Existem coisas que não necessariamente são pecado, mas que nos paralisa, que nos aprisiona, que nos deixa estagnado, e é pecado também. E um outro texto que eu particularmente, que me ajuda muito, é a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Você já parou para refletir quando a gente ora o Pai Nosso? A gente pode estar orando a nossa própria sentença de morte eterna, se a gente não refletir sobre. A gente fala o quê para o Senhor? Perdoe, assim como eu. Perdoa quem tem ofendido. Eu estou falando assim para Deus: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoo o meu irmão. Mas aí eu não perdoo ele. E aí lá, você pode ler isso. São textos que nos confronta. Porque se você lê esse texto, lá no finalzinho ele fala que quando a gente não perdoa as ofensas dos irmãos, a gente também... Nós seremos perdoados pelo Pai, velho. Então... meu amigo. A palavra de Deus, queridos, é que nos confronta a se posicionar e a fazer essas coisas. Porque isso aqui é para gerar temor em nossos corações. Isso aqui é para gerar seriedade. E entender que não está somente relacionado ao meu irmão, mas também com Deus. Então, quando eu estou aqui, de certa forma, como você usou aqui, brigado, sei lá, com a pessoa aqui, a minha comunhão com o Senhor também está, de uma certa forma, tendo uma interferência. Não sei então, esse é meu conselho, querido. Buscar em Deus, na palavra, aquilo que somente Ele pode nos encorajar a fazer. Como o pastor já falou e eu repeti várias vezes, nós, por nós mesmos, em situações, a gente não vai ter capacidade, não. Meus amigos. E aí, vocês estão dispostos a perdoar? Pessoal, seguinte, agora a gente vai fazer algo diferente. Semana passada muitas pessoas me perguntaram algumas coisas aí que eu consegui responder, algumas eu não consegui. Essa é a hora. Você que tem sua dúvida, manda a bomba, porque os caras aqui vão te responder. Eu tô de fora, entendeu? O pastor também está aqui perto de nós, né? Já tá aqui. Se os dois não souber, o pastor sabe. Mas enquanto eu sirvo o meu café e o do Vavá e do pastor aqui, levanta a mão aí que você vai receber você vai poder fazer uma pergunta. Ah lá, já tem irmão lá. Mas nem esperou o café? Pode vir aqui e perguntar no microfone. Cafezinho, irmão? Tá bom, café. Boa noite a todos, a paz. Na conversa que tivemos na semana passada, surgiu uma dúvida, a qual é interessante trazer à tona. Uma situação, né? Duas pessoas, um casal, eles são unidos através do matrimônio, casamento. Se uma das partes do cônjuge já traiu N vezes,
e decide deliberadamente continuar traindo. Se o outro decidir anular esse casamento através do divórcio, isso é uma demonstração de falta de perdão ou não? É com vocês aí, velho. Vamos pro texto. Tem um texto da palavra de Deus em Mateus, quando Jesus está falando no Sermão do Monte sobre isso. Mateus capítulo... Posso dar uma deixa antes de pode você enquanto ler? eu procuro aqui. Assim, é algo interessante. Você fez a colocação que um deles decidiu continuar traindo. Essa foi a pergunta, não foi? O que acontece? A palavra de Deus diz que o divórcio ele é permitido quando? Alguém se lembra? Por conta da dureza do esse coração texto do mesmo homem. que- Né? Então, se ele está com o coração dele nessa Eu situação, tô achando. né, eu creio que é permitido. Porque se ele vai continuar insistindo no erro, na prática do pecado, ele já tomou uma decisão. Né? Qual o casamento que poderia subsistir dessa forma? Né? Com a permanência do adultério. E isso só acontece por conta da dureza do coração. O apóstolo Paulo fala isso. Né? Ele declara que só é permitido, né, assim, lógico, dentro da visão dele, por conta disso. Né? Não é a vontade de Deus é que haja sempre a liberação do perdão. Mas dentro dessa colocação de que a pessoa quer insistir, Sim. O texto que eu mencionei do Sermão do Monte, que eu vou mencionar na verdade, né? Capítulo 5, versículo 27, fala assim, ó. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar... Não é esse texto. É o texto do divórcio. Não é esse texto. É o 31? Eu tô sem... É isso mesmo, é esse texto sim. É, só que é lá vou pular já pro que ele leu ali, ó. A gente tá no 27, lá no versículo 31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Essa versão aqui é bem complexa, mas ele está falando sobre isso daí. tem uma versão da mensagem que é muito boa. Sobre o adultério, ou seja, exceto em caso de adultério. A Bíblia menciona sobre isso. Mas, Mas eu vale achei- ressaltar que o propósito eterno de Deus é que permaneça. eu acho assim, a pergunta dele foi se a pessoa quer continuar nesse pecado, né? Mas assim, e se houver arrependimento e a pessoa fala assim, eu vou mudar? Aí muda o cenário, né? Mas a pergunta dele foi ao contrário, A né? pergunta dele foi se a pessoa quer continuar cometendo adultério. A pergunta é interessante, que é um casal, né? Vamos colocar aqui como se fosse o marido, que está na prática do pecado e ele está decidido em si mesmo a não mudar. continuar da mesma resposta pegada, aí já- não tem o Sim, que fazer, né? Se a dureza do coração dele está dessa forma, né? E a base bíblica é essa, o próprio texto aqui é bem claro. Ficou claro, irmão? Tudo certo, pastor? Mas ó, Aí, dá uma... Nenhuma heresia? depois Coisa levanta a mão. tá certo? Pode O assinar? texto fala exceto em caso de... É que aqui essa versão de Bíblia, ela fala de uma... Mas outros textos falam assim, exceto em imoralidade sexual. Então a pessoa está agindo de maneira imoral. Pergunta, galera. Pergunta aí. Priscila? Mas ninguém tem dúvida, todo mundo isso já tá. Ó. Semana passada vocês me perguntaram um monte de coisa, hein, velho? Não? Ricardo? Dou-lhe uma? Vocês vão dormir com dúvida, eu tô sentindo, hein? Vamos lá. Que parte que eu parei aqui, irmão? Ah, parei aqui. Então vamos partir pro final, né? Já que a galera tá sem dúvida. Posso só
dar uma dica também da questão do poder transformador, que nem ele fez? Algo que eu tenho para a minha vida, amados. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? Quando você tiver alguma dificuldade em perdoar, lembre-se do sacrifício de Jesus. Verdade. Ponto, né, pastor? Porque a gente tem os nossos galhos aqui dentro. Nós temos as nossas lutas. Talvez o problema do teu irmão é com dinheiro. O outro tem problema, mas o outro tem problema com mulher. O outro tem problema com N situações. Cada um tem uma sua luta, né? Sua luta específica. Agora, quando nós olhamos, né, na perspectiva de Deus, aí tudo muda. Quando eu olho para a minha situação, que eu recebi esse perdão de Deus, é fantástico. Aí você tem condições de oferecer esse perdão a outra pessoa. Lembre-se sempre disso. Está difícil, está complicado. Lembre-se do que Jesus fez por você. Isso é tremendo, é o exercício que eu faço, querido. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, que ele fala assim que nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Eu não sei qual o peso que isso tem para a sua vida, mas quando eu olho para a minha vida, irmãos, infelizmente eu dei muito trabalho para os meus pais, infelizmente eu prejudiquei muitas pessoas. E aí quando eu olho, Deus me perdoou. Deus me restaurou. Cara, Deus me purificou. Quem sou eu para não perdoar uma pessoa? E como o pastor falou, e às vezes a gente olha para a pessoa como se o pecado dela fosse maior do que os nossos. Mas quando a gente olha para dentro de nós o que Jesus fez por nós, irmãos, estar aqui nesta noite é um privilégio para mim. É uma alegria muito grande. Então, lembrar disso constantemente, aquilo que Cristo fez, é o combustível para que a gente consiga liberar perdão para as pessoas. Inclusive, até um pequeno testemunho, né? Há cerca de 2 semanas atrás, eu estava vendo um podcast também no Instagram, mas de um detento que está... fizeram na prisão, ele está no corredor da morte, né? E ele encontrou Jesus, ele aceitou Jesus como seu Senhor. E eu trabalho na área da segurança, eu sempre tive uma dificuldade com isso, né? Eu acho que todos nós, em determinada situação, tem um preconceito firmado aqui dentro, né? Cara, mas vendo aquele detento falar do jeito que ele falou, irmão, mas chorei, hein? Eu falei, meu Deus, olha o que Deus faz, né? Ele falando como que Deus havia transformado a vida dele, com as palavras simples, mas muito bem colocadas, da experiência que ele teve com o Eterno. E eu falei, Deus, me ajuda, né, a olhar com os teus olhos, né? Porque a gente vê tanta crueldade nesses dias, o amor se esfriando, né, a cada momento. E se a gente permitir que isso adentre o nosso coração, a gente deixa de enxergar, né, aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, inclusive na nossa. E aquilo foi impactante para mim, né? Todo mundo tem jeito, é só querer, é só dizer sim, Senhor, eu desejo ser uma nova pessoa, né? Desejo a tua presença, desejo seguir os teus princípios, os teus valores, né? Por mais que pareça difícil, mas não é, né? Às vezes a gente coloca até um fardo tão pesado em seguir a Deus, né? Nossa, mas você tem que fazer tantas renúncias, você tem que fazer tantas coisas, mas servir a Deus é a maior aventura da vida. Seguir a Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai tratar no individual de cada um, né? Aí nos desejos do teu coração, nas lutas que você tem no seu cotidiano, Deus vai te ajudar, né? Às vezes falando aqui parece simples, de uma simplicidade tão grande, mas o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. Ele conhece o mais íntimo, o mais profundo do nosso coração, do nosso ser. Assim como ele conhecia Judas, e mesmo sabendo da traição, o chamou de amigo. Eu vejo ali um Deus que lutou por Judas até o último minuto, mas ali foi apenas o Senhor respeitou a decisão dele. Que Deus nos livre dessa incapacidade de percebê-lo. Que o Senhor nos livre dessa incapacidade de não ver aquela obra grandiosa que Ele tem para completar na vida de cada um de nós, nos dando maturidade espiritual, nos dando discernimento na Sua palavra.
e amando a Deus e amando os irmãos, dando suporte, ministrando graça a cada momento que for necessário. Esse desafio é grande, mas nós servimos um Deus poderoso que é capaz de fazê-lo. Amém? Eu ia partir para o final, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu vi o pastor falando aí, já me veio uma pergunta. E, assim, em partes ele já respondeu essa pergunta, mas eu quero que vocês comentem. Recentemente eu vi algo na internet, e foi de um pastor que eu sigo lá, que eu não sigo mais depois disso, né? E ele falando sobre a limitação do perdão de Deus. Até quando Deus perdoa uma pessoa, entendeu? Porque aí ele usou um exemplo que eu achei, eu não concordo, né? Mas ele, por exemplo, usou... Vocês conhecem o J.A.? Sim, o J.A. Conhece? Não. Que era aquele menino que era cantor, depois ele se desviou e tal. E aí esse pastor disse que ele não tem perdão, né? Pelo fato ficar com a palavra de Deus, né? Né? Não. Eu até mencionei um texto. Exatamente. Aí ele disse que ele não tem perdão pelo fato dessa transação que ele fez de sexo e tal. Qual que é o limite do perdão de Deus aí? Cara, não tem limite, né? Por exemplo, alguém sabe aqui o único pecado que não tem perdão na Bíblia? Quem ousa arriscar? Ó, seminarista, você tá chique, hein, irmão? Glória a Deus, hein? É o que a Bíblia relata isso, mas em que sentido, né? Eu também tenho comigo. Por exemplo, qual o único pecado que não tem perdão? É igual lá Apocalipse, o Senhor Jesus bate a porta do teu coração desejando entrar. Se há essa recusa da tua parte, se você realmente não quer Deus, se você não quer recebê-lo, como que vai ter o perdão? Talvez é uma questão de interpretação, mas isso não quer dizer que é da parte de Deus. Deus está ali, ó, batendo. Se você abrir a porta, né? Se você receber a mensagem, se você receber o perdão, se você aceitar, né, os princípios e os valores do Senhor, tem perdão. O grande problema é que como fazer isso se eu nego? Se eu não quero, é eu que não quero, eu que escolho não querer o perdão. Por mais que esse J.A. tenha feito coisas absurdas, inclusive eu me lembro de uma pregação do pastor Odair, que ele falou que se Adolf Hitler se arrependesse no final dos seus dias, ele teria perdão. Qual que é a diferença de Adolf Hitler para esse J.A.? Ele teve um pecado da sexualidade. Adolf Hitler dizimou mais de 6 milhões de judeus. Então não tem limites para o perdão. A gente não pode fazer isso. O ladrão da cruz, por exemplo, e o texto que eu mencionei de 1 João, no capítulo 1, versículo 9, fala que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, para nos purificar de toda injustiça. E é interessante essa questão de receber, né? Eu vejo como um presente. A Bíblia fala, né, que é um dom de Deus, esse combo, né, que o Senhor preparou para nós. O dom, um presente, é tipo assim, ó. Eu posso dar essa água aqui para o pastor Rafael de presente. Ele tem a opção de aceitar ou de recusar. Mas a minha parte eu fiz. Você concorda comigo? Estou dando. O Senhor também, Ele fez a parte dele em relação a isso. Cabe a nós aceitarmos ou recusarmos. Amém. E aí agora, se você tivesse a oportunidade de deixar a última mensagem para a galera, qual que seria? Em relação a isso? Não, sobre tudo que a gente comentou aqui, aquela última mensagem para a gente fechar com chave de ouro. Olha, gente, o maior pecado que eu tenho para mim é a gente querer viver independente de Deus. Seja dependente do autor da vida. Tenha um coração sempre disposto a perdoar. Quando você é dependente de Deus, quando você trabalha essa comunhão com o Senhor, Ele vai conduzir a sua vida da melhor forma possível, porque a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu queria deixar um conselho com base na palavra de Deus também. Talvez a gente está falando aqui para pessoas que estão passando por esse tipo de problema, em questão tanto de pedir perdão ou de liberar um perdão. O perdão, se você for pesquisar o significado da palavra, provavelmente vocês já fizeram isso, mas o perdão está relacionado a liberar ressentimentos, mágoas,
dentro de nós, ou seja, a coisa que a gente fica ressentindo, que a gente fica. E aí quando o Paulo fala assim, ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, o que a gente tem que fazer? Prosseguir, a gente ir adiante. Então, se eu puder deixar um conselho para vocês aqui com base na palavra do Senhor, essa fala de Paulo, para que a gente avance, a gente realmente trate com isso. Não estou falando para você fingir demência, não, tratar e, como o pastor falou, fazer com que isso vire uma cicatriz. Uma cicatriz, a gente vê, mas já não causa dor mais. E o outro conselho é o que Cristo falou para nós. O que a gente tem que fazer? Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Isso é fácil? Não. Mas quando a gente ora, quando a gente ama, e o amor é uma escolha. Eu não nasci amando a minha esposa. Hoje eu sou apaixonado por ela. É a mulher mais incrível do mundo. Mas eu não nasci amando a Letícia. Eu fiz a escolha de amá-la. A mesma forma a gente faz com as pessoas. A gente escolhe amar. E o amor é um verbo, e eu estou parecendo um filósofo aqui, né? O amor ele indica uma ação. Ou seja, amar alguém, a gente precisa agir em favor daquela pessoa. E quando a gente começa a fazer isso e orar pela pessoa que te persegue, sabe o que acontece conosco? Isso gera amor verdadeiro, genuíno por aquela pessoa. Aí o perdão se torna mais fácil. Tanto pedir quanto liberar se torna algo mais leve, já não é mais pesado. Porque aí não é a respeito daquilo que nós temos capacidade de fazer para o outro, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer através de nós em favor do outro. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que de alguma forma Deus fala com você nessa noite, amém? Nossa, que amém. Então Deus não falou não, hein? Eu creio que Deus falou de alguma forma com você, amém? Amém. Glória a Deus. 3 pessoas. Hã? 3 pessoas. Mas fica aqui agora, né, o meu agradecimento pela presença do pastor Rafa, do pastor Vavá. Eu vou pedir para minha esposa. Você consegue pegar 2 saquinhos que tem lá no fundo pra gente, por favor? Só faltava o Willy Wonka não fazer uma para agradar eu hoje, né? Mas eu tenho uma notícia triste para vocês. Vocês não vão comer chocolate hoje, não. Né? A fé do pastor tá maior que a minha, porque eu pensei assim, será que é um saquinho de perguntas? Falei, deixa eu ver qual aqui, peraí. Não tem chocolate, irmãos. Nossa. Mas assim, fica aqui uma lembrança da JNI pro pastor Rafa. Se quiser abrir para mostrar pra galera, ó, bênção para você também, irmão, pastor Vavá, Deus abençoe grandemente sua vida. O do Vavá é especial, irmão, que o dele é diferenciado. Abre aí, irmão, o dele. E fica uma lembrança, né, da JNI para você. Moleque. Aí eu acho que vocês já vão entender aqui ela. Garoto. Obrigado. Cara, que top, irmão. E aí? Muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Tamo junto. Logo eu mando a fotinho pra você. Galera, muito obrigado pela sua presença nessa noite, tá? Creio que Deus falou bastante aos nossos corações, onde podemos explicar algumas das coisas mais importantes sobre o perdão, né? Que é um tema que nem a gente falou, é difícil, porém necessário, e que Deus possa estar tratando a sua vida. Se há algo que precisa ser modificado, se há algo que precisa ser transformado, o perdão ele transforma, o perdão ele muda tudo, né? E amém, glória a Deus. Eu queria convidar o meu pastor para orar, para encerrar esse momento.